Olá, você já observou como essa quarentena ela tem o potencial de abalar a unidade de uma família com brigas, com quebra de comunhão? Essa realidade ela não é diferente quando nós nos referimos à Igreja de Cristo. O apóstolo Paulo ele exorta a Igreja de Filipos a preservarem a unidade que eles têm em Cristo. O texto da nossa devocional de hoje é o texto de Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 5. Então, por favor, me acompanhe nessa leitura. O texto diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Talvez eu já tenha ouvido alguém falar: nós precisamos nos empenhar para buscar a unidade na igreja. Mas a unidade na igreja, no que diz respeito à igreja, não é algo que se busca, ela já existe. E ela é produzida por Deus. A unidade da igreja ela é construída sobre o fundamento da verdade. E que fundamento é esse? O próprio Cristo. Essa realidade indica que a unidade da igreja ela precisa ser preservada e não buscada. O apóstolo Paulo ele já havia exortado a igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 4, versículo 3, para que eles não permitissem que essa unidade fosse afetada. E no texto de nossa devocional de hoje, aqui em Filipenses, o apóstolo Paulo ele exorta também a igreja de Filipos a protegerem-se do que poderia comprometer a unidade da igreja, uma unidade já existente em Cristo Jesus. Parece, irmãos, que Paulo, nesse texto, ele está fazendo uma transição daquilo que ele havia considerado ser um perigo externo, lá em Filipenses 1, 28, ou seja, o perigo de um mundo ameaçador à igreja, para aquilo que ele considera ser perigos internos, ou seja, o perigo de uma comunidade cristã dividida. O que ele quer ressaltar é o perigo potencial que há numa comunidade cristã de oferecer brecha para os ataques externos chegarem com muito maior frequência e êxito, se eles ignorarem o fato de que já possuem tudo o que precisam para viverem essa unidade. Essa palavrinha "se" no início do primeiro versículo do capítulo 2 poderia ser mais bem traduzida por "visto que", ou seja, existem algumas bases doutrinárias que autorizam o apóstolo a exortar aquela igreja à preservação da unidade. E esses pilares, eles não são criados e buscados pela igreja, senão dados por Deus à sua igreja. Esses pilares, eles precisam ser reconhecidos como o alicerce dessa unidade. E ele, então, vai citar 4 pilares, dos quais tanto o segundo quanto o terceiro são mais objetivos. Quais? A exortação de amor e a comunhão do Espírito. E os outros 2, ou seja, o primeiro e o quarto, são mais subjetivos, motivação e profunda afeição e compaixão. Essas têm mais a ver com os sentimentos interiores que nos movimentam. Uma vez que no primeiro versículo o apóstolo Paulo lhe apresenta o que deve sustentar a unidade, agora ele apela para que os filipenses completem a alegria dele. Como nós já sabemos, o apóstolo Paulo ele está preso, mas ele demonstra aqui que o principal anseio dele não é tanto por sua libertação, mas pelo progresso espiritual dos filipenses. A alegria do apóstolo não estava firmada em suas condições pessoais, mas na unidade da igreja de Deus. Por isso é que ele diz: completem a minha alegria. E de que forma eles deveriam encher ainda mais essa porção de alegria que o apóstolo Paulo já experimentava no Senhor, não obstante estar preso, tendo unidade, com o mesmo modo de pensar, com o mesmo amor, com um só espírito e com uma profunda afeição uns pelos outros, além de compaixão, como ele cita. Em seguida, nos versos 3 e 4, o alerta é para os perigos que ameaçavam a unidade daquela igreja tão generosa. Sim, nós estamos falando
daquela mesma igreja que estava comprometida com o apóstolo Paulo no apoio missionário, aquela mesma igreja que lhe dava o conforto e o sustento financeiro. Essa igreja generosa, ela estava muito claramente sendo ameaçada por divisões internas, e isso minava, isso tolhia, por assim dizer, a alegria no coração do apóstolo. Capaz de ser esse o motivo pelo qual, a partir de então, ele faz questão de relacionar os potenciais problemas que ameaçavam a unidade daquela igreja. E ele vai citar alguns: partidarismo, vaidade, interesses pessoais, egoísmo, arrogância. Irmãos, havia tensões dentro da igreja e a comunhão ela estava sendo atacada por isso. E por essa razão o apóstolo pede para que eles completem a sua alegria, agindo de modo diferente. E como que a igreja poderia completar a alegria do apóstolo Paulo? Demonstrando unidade de pensamento. Não que eles deveriam concordar em tudo, mas ter ao menos a mesma atitude de Cristo descrito nesses versos. Sobretudo a atitude de humildade que o fez humilhar-se até a morte e morte de cruz. Também demonstrando unidade nos relacionamentos, revelando que reconhecem Cristo como razão da sua unidade, demonstrando também unidade de sentimento. A ideia aqui é que os crentes eles deveriam ser cooperadores e não competidores. Irmãos, na Igreja de Cristo não deveria haver disputas políticas, não deveria haver briga por cargos ou por poder, ciúmes ou invejas. E o apóstolo Paulo estava alertando aos filipenses disso. E o texto deixa muito claro que o que promoveria essa alegria dada pela igreja ao apóstolo era basicamente a humildade, a mesma que Cristo demonstrou na cruz do Calvário. Mas isso nós vamos deixar para a próxima devocional. A minha oração hoje é no sentido de que nós reconheçamos a base, os alicerces que nós mesmos temos para experimentarmos a unidade que usufruímos em Cristo. E aí então nós corramos para o Senhor numa dependência absurda dele, para que, como igreja de Cristo e como família cristã também, sejamos cada vez mais unidos, cada vez mais frutíferos para a glória do nosso Deus, o Pai. Essa é a minha oração hoje. Que você tenha um excelente dia no Senhor. Até a próxima devocional.